Olá, eu sou Dilene e estou lendo o livro de Provérbios com vocês desde o capítulo 14. E vamos continuar a leitura até o dia 13 do livro de Provérbios. Vamos para a leitura de hoje, então, do capítulo 8. Vamos lá. O chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade. Portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência. E vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres. Todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Desculpe, vamos continuar a partir do 24. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites, os alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Nesse capítulo, eu quero estar falando com vocês um pouco mais sobre os versículos 8
ao 11, que diz assim: todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Aqui, nesses versículos, no capítulo todo, ele faz, né, o autor, que é Salomão, faz uma chamada à sabedoria, né? E nesses últimos versículos que eu li, ele fala que ela é mais importante, mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Como nós vimos já nos vídeos anteriores, no capítulo de Tiago, se eu não me engano, é 1:6. Deixa eu confirmar aqui. Capítulo de Tiago. Eu não havia separado. Deixa eu ver se eu acho Tiago aqui. Não tinha deixado separado. Então, em Tiago, se eu não me engano, está escrito no capítulo 1, versículo 6. É isso mesmo, acabei de achar. No capítulo 1, do versículo 5 ao 6, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, no capítulo de Tiago aqui, fala para a gente buscar a sabedoria pedindo ao Senhor. Só que a gente tem que pedir e não duvidar, né? Porque o Senhor dá livremente àquele que pede. E temos aqui no capítulo 7 de Mateus, do 24 ao 26. Diz assim, sobre o prudente e insensato. Eu já li num outro vídeo com vocês. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. E também tem aqui algo sobre a persistência na oração, que diz em Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Então, o que nós entendemos, né, desses versículos? Que a sabedoria é importante, que ela é mais preciosa até que tesouros, né? Que a gente deve buscá-la como quem está buscando um tesouro, e que ela pode ser pedida através, né, de uma oração ao Senhor, de uma oração com fé, sem dúvida, né? Não pode duvidar no coração, tem que pedir e acreditar que vai receber. E aqui no versículo 24 de 7 de Mateus, fala da importância, né, da gente obter a sabedoria, ou seja, né, conhecer as palavras,
mas praticar, que é importante praticar, senão a gente age como insensato. E aqui na persistência da oração, no capítulo 7, versículo 7, falam para a gente pedir e nos será dado, buscar e encontrará, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Eu lembro que quando comecei na minha caminhada cristã, eu tinha um pouco assim de dúvida em relação à oração. Às vezes eu não me sentia com fé o suficiente para pedir algo e receber, né, do Senhor. Mas quando eu li aqui em Mateus 7:7, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Eu pensei assim comigo, né? Falei, bom, eu não tenho ainda fé, eu no começo da minha caminhada cristã, eu pensei, eu não tenho ainda fé para pedir e achar que vou ser ouvida, mas eu orava, ainda assim eu continuava orando ao Senhor, mas dentro do meu coração eu pensei, mas eu tenho fé para buscar. E aí, no meu entendimento, no meu pouco entendimento, eu tive a revelação de que eu poderia buscar através da leitura da palavra. Então, há muitos anos, eu leio a Bíblia todos os dias, com o intuito que? De melhorar os meus pensamentos, né? Que quando eu já falei em outros vídeos, no primeiro vídeo do meu canal, falei que eu sempre fui muito atacada na minha mente, tanto é que quando eu passei lá no começo do meu casamento, eu adoeci, foi por problemas na mente, foi problemas psicológicos. Então, de lá para cá, eu tenho buscado isso através da palavra, e eu coloquei um propósito no meu coração de que leria a Bíblia todos os anos, para conseguir vencer a depressão, vencer toda essa disfunção que eu tinha na minha mente. Então, eu comecei a usar o hábito de ler a palavra para contornar esses problemas que eu tinha, né? Tanto na minha mente, como no meu comportamento, na forma de lidar com o meu lar, muito desanimada, sempre muito procrastinadora. Então, eu usei esse recurso. Eu falei, vou buscar essa transformação que eu tanto preciso através da palavra, lendo a palavra. E da igreja também participando dos cultos. Eu também, desde da outra igreja que eu frequentava, eu já me envolvia lá com os trabalhos voluntários. Eu era voluntária, lá chamava obreira, né? Trabalhava nos cultos, também trabalhava na escolinha, eu fui professora da escolinha das crianças, cheguei ao cargo de liderança. Então, eu sempre vi nisso daí o ato de buscar aquilo que eu precisava para melhorar a minha vida, né? Melhorar a minha mente, melhorar o meu modo de lidar com o meu esposo, o meu modo de lidar com o meu filho, né? E depois com o meu outro filho também, que veio já está hoje com 17 anos. Então, eu fui procurando, buscando através da palavra, da leitura da palavra, e buscando nos cultos, me envolvi também no outro ministério, na outra igreja, também me envolvi no ministério do coral. Então, eu estava sempre envolvida com alguma coisa, buscando contornar essa situação, esses conflitos internos, esses problemas psíquicos. E até que, se eu não me engano, foi na pandemia, eu assisti um vídeo de um rapaz que falou assim,
eu achei interessante que ele falou no vídeo. Ele falou assim que para gente obter sabedoria, a gente poderia ler o livro de Provérbios 2 anos direto, né? Todo mês ler o livro de Provérbios, ou seja, ler um capítulo para cada dia, né? O dia primeiro lê o capítulo 1, dia segundo lê o capítulo 2. Se a gente lesse por 2 anos, nós aumentaríamos a nossa sabedoria. E se lêssemos por 5 anos, nós melhoraríamos a nossa parte financeira, alcançaríamos a prosperidade, a até ser milionário, se for o caso, se for o desejo. E aí, eu achei interessante isso que ele falou, e pensei assim comigo mesma, né? Eu falei, bom, ler 2 anos, mal não vai fazer, né? Se eu ler 2 anos, ler os 5 anos, também mal não vai fazer, porque eu estou lendo a palavra e, e eu também nunca parei de ler a Bíblia toda, né? Eu sempre tenho procurado ler ela toda, só esse ano que a minha leitura anual da Bíblia está um pouco mais atrapalhada, porque eu resolvi mudar a forma de ler, eu comecei a querer ler, ela quis ler 2 vezes, então eu comecei a querer ler 6 capítulos por dia, e aí eu pegava um pouco do Novo Testamento, um pouco do Velho Testamento, Salmo, Provérbios e o Novo Testamento. Aí ficou meio confuso, né? E eu estou um pouquinho atrapalhada na minha leitura. Eu acredito que não vai dar para completar nem ela toda esse ano, mas eu continuo lendo. E acompanhado a isso, eu estou lendo o livro de Provérbios, vai fazer esse ano, se eu não me engano, 4 anos, que eu acho que eu comecei em 21, no ano de 21. E aí o que eu quero dizer para os irmãos, né, para vocês que estão me ouvindo, que a leitura da Bíblia toda é importante, né? Essa leitura que eu estou fazendo já há algum tempo do livro de Provérbios está sendo muito boa, está sendo muito proveitosa. E sobre a prosperidade, né, que eu também li num livro depois que eu já comecei esse processo da leitura do livro de Provérbios já nesses anos, eu li num livro falando a mesma coisa, que acho que o livro acho não, o livro é O Homem, Salomão, o homem mais rico que existiu. E fala também, para ler, querendo alcançar a sabedoria, ler o livro de Provérbios por 2 anos e 5 anos para alcançar a prosperidade financeira, né? A liberdade financeira. E no caso, no livro, falou um detalhe a mais, que eu lembro que no vídeo não falava, né? O rapaz que mencionou isso não falou. A importância de praticar, né? Porque não adianta a gente ler toda a palavra do Senhor, ou ler Provérbios, como eu falei, 2 anos e depois mais 3, se a gente não praticar nada, né? Se a gente não pôr em prática aquilo que a gente está absorvendo das escrituras. E sobre a prosperidade, né, aqueles que têm dúvida sobre querer alcançar a prosperidade ser algo ruim, querer alcançar liberdade financeira ser algo ruim, eu penso que não é algo ruim, né, querer ser próspero. Porque como a gente vai ajudar outras pessoas, ou ajudar até a nossa própria família, ajudar outras pessoas, ou ajudar na propagação do evangelho, se nós mesmos tivermos precisados de ajuda, né? Então, eu acredito que o Senhor quer sim que os seus filhos sejam prósperos, sejam bem-sucedidos, para ter uma vida boa, uma passagem boa aqui pela terra, e também para proporcionar uma vida legal, uma vida tranquila, uma vida confortável para a sua família, e também para ajudar as outras pessoas, ajudar os necessitados e ajudar na propagação do evangelho.
E se a gente observar os grandes homens, muitos homens na Bíblia citados, todos eles foram prósperos, né? Muitos deles foram prósperos, que nem o próprio Abraão, Jacó, o rei Davi, o rei Salomão, o próprio José, depois quando foi levado ao alto posto no Egito. E tem vários exemplos de homens, o próprio Jó, né? Só que ele acabou perdendo tudo, o Senhor depois o fez prosperar de novo. Então, nós podemos ver vários homens na Bíblia que foram prósperos, foram bem-sucedidos, né? Tiveram uma vida boa, confortável. Então, eu acredito que o Senhor nos quer prósperos também. Eu não acredito que seja algo ruim você desejar prosperidade, você desejar liberdade financeira, ao querer alcançar liberdade financeira. Porque você, a partir do momento que você está bem financeiramente, você vai ter uma vida boa, uma vida confortável, vai proporcionar isso para a sua família, né, para até a sua futura geração que virá após você, né, se eles souberem fazer, souberem administrar isso, esses recursos, e também poderá ajudar a outras pessoas que necessitam de ajuda, e se o Senhor Deus der esses recursos para vocês, vocês vão conseguir ajudar outras pessoas, e também ajudar a propagação do evangelho, porque muitos dos recursos que o evangelho precisa para ser anunciado, para ser propagado, também depende de recursos financeiros, também precisa de recursos financeiros, e eu creio sim que o Senhor quer dar prosperidade ao seu povo. Então, é algo que eu acredito que não é ruim a gente desejar a prosperidade, desejar ter uma vida boa, uma vida confortável, para ajudar a família, para ajudar o próximo, para ajudar a propagação do evangelho. Então, eu acho que é algo bom de se desejar. Então, por isso, né, que eu estou já lendo o livro de Provérbios já há algum tempo, né, eu acredito que esse ano fecha os 4 anos, né, que já faz um tempinho que eu estou lendo. Se eu não me engano, foi em 21 que eu comecei, então esse ano eu termino o 4º ano. Então foi uma curiosidade, né, sobre o que eu estou fazendo, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, espero não estar escandalizando ninguém, né, espero que tenham me compreendido, né, nessa visão que eu quis passar sobre isso, e espero que de alguma forma também ajude vocês nesse relato meu de hoje. Amém? Vou ficando por aqui, né, no dia de hoje, né, com mais essa leitura do capítulo 8 de Provérbios, e volto amanhã com a leitura do capítulo 9. Amém? E até amanhã com o capítulo 9 de Provérbios. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, comenta, curta, compartilhe. Amém? Vamos curtir, compartilhar e se inscrever no canal, se não se inscreveram ainda. Até mais, até o capítulo 9 de Provérbios. Até amanhã. Tchau, tchau.